Olá, turma! Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Programação de Jogos Digitais. Aqui é o professor Sidney. Nossa unidade curricular é Programação de Jogos Digitais 1. Sejam bem-vindos, então, à nossa aula. Bom dia ali para o Pedro, para o Felipe, que eu já tinha dado, para a Mari, a Sara, o Luiz, Victor, o Bernardo, a Gabriele, a Sufi, a Yali, o Caio, o Luiz, Carlos, Todos sejam bem-vindos aí à nossa aula aí. Vamos dar continuidade aí, então, a nossa aula aí, tá bom? Ficamos na aula anterior, a aula de ontem, lá naquela tarefa, aquela atividade lá, 15 questões lá, sobre linguagem de programação Python. A grande maioria fez, Quem que ficou pendente lá, por favor, dá uma revisada e dá uma olhada, termine, por favor, porque lá vale nota, tá bom? E é isso, professora Nicole, depois eu vou passar para você as notas lá do GDD, tá bom? Tem alunos que não fizeram, daí eu te passo certinho, para você dar uma cobrada deles ali. E se você puder me explicar para eles certinho aí, o que vai ser as avaliações aí, para eles ficarem atentos aí, Não deixarem de fazer lá, de concluir lá a etapa do GDD certinho. Eu já dei nota, já dei nota para metade, já. Então vamos lá, É outra aula lá, mas a gente tinha que revisar com vocês aí. Então a gente viu aqui essa pesquisa, a gente trabalhou aqui a verdade, essa pesquisa aqui a gente ia fazer, tá? A gente não fez, Tá? Essa atividade aqui. Então a próxima aula a gente vai verificar aí. A gente parou, deixa eu ver no que a gente parou aqui. A gente parou exatamente ali naquele slide ali, um anterior, A gente parou aqui, ó, vou voltar. A gente parou aqui na aula de ontem, essas questões aí, tá? Tinha um ponto lá para ser revisto, que ficou cortado, E tá aqui no slide aqui, ó, a pergunta 3. Pesquise sobre o que é e explique como evitá-lo, a gente não sabe o que é, Tá apagado ali. A hora que eu copiei e colei, apagou, tá? É o loop, é alguma coisa sobre o loop ali. Eu já arrumei lá, tá? Tá ok? O loop infinito. Pesquise sobre o que é o loop infinito e explique como evitá-lo. Beleza? Então, nossa aula 22 é continuação, tá? A gente já vai entrar, então, dando sequência à aula anterior à de ontem, que a gente estava falando sobre palavras reservadas de Python. Lembra que a gente estava falando? Tinha esse quadro aqui, palavras reservadas de Python, e tinha as funções nativas de Python, tá bom? E mais uma vez, então, eu vou passar uma atividade para vocês aqui, para vocês pesquisarem essas palavras reservadas de Python, pesquise o significado e a utilização de cada palavra reservada em Python, Não precisa apresentar em slide aqui, tá? Não precisa apresentar para mim, só no class mesmo, eu vou fazer a avaliação, a leitura lá, tá? E escreva para cada palavra, escreva aqui, definição simples, tá? Quando ela é usada e um exemplo possível aqui no código Python curto, tá? Por exemplo, você não precisa fazer aqueles textão, copiar e colar aqueles textões do Google, ChatGPT, nada disso. Nem é isso que eu quero. Eu quero aqui, por exemplo, palavra input, função input, para que ela serve, capturar dados do usuário, beleza. Quando que ela é usada? Para capturar dados na tela principal, uma pergunta, alguma informação. Um exemplo no código Python. Input, qual é o seu nome? Fechou. É exatamente isso que eu quero, com as suas palavras mesmo você explique ali cada função, tá? Então, as palavras reservadas são essas, tá? E as funções nativas são essas, ok? Então, vamos colocar a mão na obra aí. Só que antes de a gente ir para esse exercício aqui, turma, eu vou começar o conteúdo ali, tá? Introdutório ali. Depois a gente volta aqui. Eu dou um intervalo para vocês aí de 10 minutos, 15 minutos aí, para a gente fazer
essa atividade aqui, beleza? Ela já está no class, deixa eu ver aqui. Deixa eu só abrir aqui nosso class. Tá, as questões lá, só 8 pessoas me entregaram, tá? Eu acho que eu não vou nem passar essa atividade aqui agora. A gente faz ela depois, bem depois, porque vocês já nem me entregaram aqui as questões aqui, tá? Vamos passar esse conteúdo aqui, depois eu retorno essa atividade aqui. Mas é bem importante essa atividade aqui para você memorizar ali as palavras reservadas e as funções ali, né? A gente já tinha visto isso aqui na aula passada, numa aula anterior, as palavras reservadas. Não precisa a gente decorar, né? Mas as mais importantes aí, algumas que a gente já usa, né? Como a input lá que eu mostrei para vocês, né? Algumas palavras aqui dentro da else, elif, né? Que são as condicionais, a gente já viu também. Break, continue, né? False, for, from, né? Outras palavras aqui que tem, while, né? Tá? Or, pass, non-local, né? Tem outras palavras, and. Então são palavras que a gente vai usar bastante aí dentro de Python. E outras aqui que são funções nativas, né? Que a gente usa também, como a gente está usando o range, ali a gente já usou bastante. A gente já usou o que mais aqui dentro dessa input, né? Que está ali. Enumerate, também a gente usa. Float, né? Float, int, SHR, share ali, max, mínimo, sum, len, str, que é string, né? Todos esses aí, bool, de booleana, né? Então a gente já viu e já usou, já começou a usar nesses primeiros códigos aí que a gente deu início aí, né? Códigos simples aí, dentro da programação, usando lá jogo de adivinhação. E a gente vai depois, vai chegar no jogo da forca lá, o Luan se adiantou, até fez um jogo da forca muito bom lá, né? A gente mostrou ontem para vocês aí, tá? E essa que é a ideia, a gente aprender a programar e colocar a mão na massa e desenvolver aí, e seguindo a linha de raciocínio aí do Luan, né? Conseguir produzir nossos próprios aplicativos, nossos próprios jogos ali, né? Até automação aí para ajudar a gente no dia a dia aí. Por exemplo, a gente pode fazer uma automação aí para fazer cálculos matemáticos, né? Fórmulas matemáticas, usando aí funções do match, por exemplo, né? Somando, multiplicando, tabuada, tudo isso aí. Calculadora, né? Podemos fazer a nossa própria calculadora dentro do Python aí. Beleza? Então a gente volta nesse exercício aqui numa outra oportunidade. Deixa esse aqui quieto agora. Eu tinha programado para a gente começar a aula fazendo essa pesquisa aqui, mas vamos dar continuidade aí. Até porque vocês estão me devendo lá a atividade das 15 questões, né? Acho que alguém postou agora aqui. Estou vendo algumas pessoas postando agora. Não vou falar nome para não... Como que é? Não vou falar nome, né? Para não expor, né? Mas pode me entregar. Tá? Eu estou aceitando ainda, tá? Essas pendências de vocês aí. Vamos continuar aqui então. Programação dentro da lógica, né? De Python aqui, a lógica de programação é bem importante. Então a gente deu passos para frente lá, já colocamos o monocódigo, já aprendemos a fazer alguma coisa. E a gente dá uma retornada agora lá para a lógica de novamente. Tá? Tá, professor, mas por que fazer isso então? Estamos retrocedendo. Às vezes é importante a gente dar um passo, 2 passos para trás, né? Isso não quer dizer retrocesso, não quer dizer que nós estamos voltando para trás, né? Mas sim pegando impulso aí para avançar mais aí, né? Mais passos para frente, né? Um passo para trás para dar impulso para conquistar 10 passos para frente, né? Isso aqui é a intenção aqui da gente voltar aqui, né? Então, inicializando aí o nosso plano de aula aí, né? Então, igual nós aqui, esse sistema aqui, né, vai demorar para começar, para inicializar. Nesta aula a gente vai ver aqui, né, sobre lógica de programação natural, tá? Vamos falar sobre a linguagem natural nossa, do nosso cotidiano, nosso dia a dia. É a lógica nossa aqui, né? Acordar, dormir, tô com fome. Se o céu tá escuro, provavelmente vai chover. São
questões lógicas naturais, né? Lógica formal, a gente vai dar o passo daí para a lógica formal, que é a linguagem lógica de máquina, que a gente espera que transferir essa linguagem natural, convertê-la, deixá-la mais expressiva ali, mais exata, para a máquina entender, a lógica formal, né? E a lógica de programação em si mesmo dentro de Python, tá? Beleza? Vamos compreender esses conceitos aí então. E lógica natural. Lógica natural, então, a gente já deu uma introdução ali para vocês. E eu pergunto para vocês, do que se trata então a lógica natural? Eu queria ouvir um pouco de vocês aí. Cada um aí poder dar um exemplo aí, ou uma definição aí do que você acha que do que se trata a lógica natural. Tá? Eu falei a minha, dei a introdução aqui, mas eu quero ouvir de você. Então escreva no chat aí para mim, por favor. Vou esperar aí uns 3 minutinhos aí para a gente interagir aí. Bora lá, turma? Essa nossa aula hoje é mais curtinha, né? É uma aula e a gente já começa já com o tempo curto, né? Então aí a gente tem aí 20 minutos praticamente de aula. Vamos lá? Vamos responder aí? O que você acha do que se trata a lógica natural, né? Vamos começar pela Chloe ali. A Chloe começou ativa hoje, né, Chloe? Eu vi exatamente, acertei, viu? Nós estamos conectados, né, Chloe? A lógica natural, né, é forma de raciocínio e argumentação que se baseia na linguagem natural e na maneira como os seres humanos pensam e se expressam no dia a dia, né? Obrigado, Chloe. Eu sabia que podia contar com você. Mais alguém aí? Eu vou passar aqui então, vamos definir melhor um pouco sobre isso, né? E a Chloe não está errada ali no pensamento dela, na palavra dela. Então a lógica natural se trata, né, da forma como relacionamos naturalmente no nosso dia a dia, nosso cotidiano, resolvendo problemas no nosso dia a dia, né? Tomar decisões, entender como que o mundo ao redor funciona e como que a gente pode tomar decisões no nosso dia a dia, né? Acordar já é um presente ali de Deus, né? Mas a gente tem os nossos desafios e a gente tem que usar a nossa lógica que é natural. Natural porque a gente não faz força nenhuma, não usamos códigos, né? Apenas ela age naturalmente, sozinha ali. Deixa eu ver a Yália que colocou. A lógica natural é a forma como pensamos e argumentamos, usando a linguagem do dia a dia e expostos à lógica formal que usam símbolos e regras exatas. Exatamente, Yali, parabéns aí. Então, na ideia ali das meninas ali da Chloe e da Yali, a gente continua, né, o nosso raciocínio aí, exatamente isso que elas falaram, no nosso dia a dia ali, usando, sem código nenhum, né, na verdade a gente já fomos codificados desde pequenos, né, quando nascemos no ambiente onde a gente está, no jeito que a gente foi criado ali, a herança genética do pai e da mãe, o ambiente ali, né, as coisas que aconteceram, os tombos que caímos, as coisas que aprendemos ali, né? Então vai acontecendo isso ao decorrer aí da nossa vida, na formação da nossa vida, e do dia a dia a gente usa bastante a lógica natural. Ela não depende de fórmulas matemáticas ou símbolos formais, como eu já disse, né? A gente não precisa fazer essa programação, já fomos programados, né, durante a nossa vida e ainda continuamos. E em vez disso, ela está baseada em nossa capacidade intuitiva de identificar padrões. Então a gente tem aí esse poder dentro de nós de identificar alguns padrões, reconhecer algumas causas, consequências e fazer suposições. E com base nas nossas experiências que a gente tem desde que a gente nasceu, todas as nossas experiências anteriores do momento que a gente está vivendo agora, a gente tem aí o nosso raciocínio lógico natural. Beleza? Tranquilos? O que mais? Quem mais quer dizer mais alguma coisa aí? Exemplos aí do cotidiano, né? E eu vou perguntar para vocês aí exemplo também, fora esses dois exemplos que eu vou dar aqui, se vocês têm algum exemplo aí também do cotidiano de lógica natural, tá? Exemplo aqui de lógica natural, hoje eu olhei para o céu, nuvens escuras, a gente deduz, né, presume que vai chover. Você pensa logicamente mesmo sem usar fórmulas nenhuma, sem olhar ali o teu celular, previsão de tempo, sem ver nada aí na internet, você já presume, poxa, vai chover. Por quê? Porque você teve experiência já, né, anteriormente, que quando acontecia esse resultado no seu dia a dia, logo após isso vinha a chuva. Então você tem uma lógica natural aí na sua mente programada, né, naturalmente por você mesmo aí,
por suas experiências do cotidiano, que provavelmente se tem chuva, ou vai chover, ou vai ficar bem frio, né? Por exemplo, outra lógica aqui que a gente usa no nosso dia a dia, tá? E depois eu vou perguntar uma de vocês aí, vocês vão se preparando aí, já vão escrevendo aí para mim, para participar das nossas lógicas aqui, dos nossos exemplos aqui. Se o celular não liga, primeiramente pela lógica aí da tua experiência, você testa se está carregando, né? Carregador, tomada, a fontezinha não queimou, acendeu a luzinha no celular, está carregando. Antes de pensar se tem algum defeito ou alguma coisa assim, né? Isso aí também trata-se de raciocínio lógico que está embutido dentro de nós, né? Nós nem se esforçamos muito para fazer esse raciocínio. Algumas pessoas não tiveram a experiência com esse tipo de situação, de problemas, né? Então o raciocínio lógico dela natural não se dá exatamente parecido com esse exemplo que eu estou dando, né? Tem gente aí que não é tão tecnológico, que o celular não liga, ele apenas acha que o celular não vai ligar mesmo, estragou e pronto, né? Ele não tem essa experiência, mas a grande maioria já teve e já sabe que tem que fazer esses testes aí antes de eliminar aí, o celular dizendo que está com defeito. Agora eu queria ouvir de você aí um exemplo aí do teu cotidiano que traz para nós aí questões de lógica natural. Bora lá? A Chloe trouxe aqui um exemplo para nós. Quando alguém diz, estou com um pulga atrás da orelha, sua lógica natural entende que a pessoa está desconfiada ou preocupada com algo. E não que ela tenha um inseto de verdade, né? É isso aí. Obrigado aí pela participação, Chloe. Exatamente, né? Exatamente. Quem mais? Questões de fomes, né? Questões de fome, questão de sono, essas questões aí, a lógica influencia bastante. Quem mais quer falar alguma coisa aí? E então, mas por que é importante essa questão de trazer a questão da lógica natural aí do nosso dia a dia para a programação de sistemas? Professor, o que tem a ver uma coisa com a outra? E antes de escrever os códigos, antes da gente entrar no mundo da programação, a gente, programadores, aí nós desenvolvedores, nós acredito que nós fomos criados para resolver problemas, ok? E não é que eu acho, eu tenho com certeza e convicção disso, que o programador vai desenvolver softwares, aplicativos, jogos, né? E ele foi nascido com a intenção de resolver problemas aí da sociedade, né? Então, antes de escrever códigos, precisamos compreender o problema de forma lógica e natural. Por isso que eu estou trazendo para vocês aí a questão da lógica natural. O que isso nos ajuda, então, né? Nós como programadores aí a desenvolver, a entender, a trazer do mundo natural para o código de linguagem de máquina, né? Então a gente precisa de alguns princípios aí. A gente precisa aprender a organizar as ideias. Isso nos ajuda, né? Tá? Planejar soluções e escrever algoritmos de formas mais claras e eficientes, né? Então precisamos compreender aqui a questão do problema, né? De forma da lógica natural. Então a gente tem que enxergar da forma humanamente falando aqui natural. E depois a gente organizar essas ideias, planejar soluções, escrever algoritmos claros e eficientes. Para quê? Para que a gente possa chegar no próximo passo que a gente quer, que é a lógica da máquina, né? A lógica de programação. Vamos dar continuidade aqui então. Então, da onde que a gente quer partir e para onde que a gente quer chegar, né? A ideia aqui dessa aula de hoje, então, a gente quer partir da ideia da lógica natural das coisas, que é o que a gente vive no nosso dia a dia, né? A linguagem natural, os pensamentos, raciocínios lógicos, encadeamento de raciocínios coerentes, né? Fatos e conclusões e intuição. Então, tudo esse conjunto aqui forma o nosso conceito, a nossa lógica natural. E a gente quer chegar, então, a gente quer partir da lógica natural aqui, né? Início de partida nosso. Coisas fáceis aqui que a gente já vive com isso, né? E queremos partir para coisas que a gente
está aprendendo a desenvolver agora, né? Que é a lógica de programação. Então você já teve aí suas aulas de lógica de programação, a gente já falou bastante sobre isso. Ano anterior também, provavelmente você já tem visto falar em alguns, né, lugares aí que vocês pesquisaram, que vocês estudaram. Mas a gente precisa reforçar sempre aí a questão da lógica e a organização aí do nosso código, né? Então a gente pode, não e deve chegar, né, na linguagem formal. E qual que é a nossa intenção aqui? Instruir a máquina a resolver problemas, né? Quando eu disse lá no slide anterior que nós programadores fomos criados, né, para resolver problemas, e é exatamente para isso que a gente surgiu, né? Então a gente usa nossos códigos e lógica de programação para instruir máquina para resolver soluções de problemas para nós, né? A ideia nossa sempre é melhorar o nosso dia a dia, facilitar aí o nosso cotidiano, né? Fazer processamento de informações, automação, né? Fazer com que a máquina faça serviços para nós e a gente ganhe tempo, né? Tempo e dinheiro, né? O que a gente quer? Tempo e dinheiro, né? A gente quer que resolva situações e a gente ganhe dinheiro, e também a gente não quer ficar horas e horas ali perdendo a nossa energia vital, né? Que é o mais importante de tudo. A nossa energia vital ali, por exemplo, gastando 4, 5 horas ali para resolver uma tarefa que a máquina poderia fazer automaticamente sozinha por você. Então essa que é a ideia aí da gente aprender a programação, né? E com isso a gente também ganhar dinheiro e ser feliz, né, turma? Então a linguagem formal ajuda a instruir a máquina a resolver essas questões para nós, tá? Então a gente trabalha aqui, a gente já viu isso nas aulas anteriores também, com input, né? Que nada mais, nada menos é a entrada. Então a gente processa aí, recebe as entradas, né? Input aí, faz processamento dessas informações, desses dados, desses algoritmos, né? Algoritmos aí que a gente aprendeu, transformamos a lógica natural em algoritmos, formamos o nosso script aqui, né? Deixamos ele bem organizado. A máquina vem e processa essas informações e a gente tem aqui o output, né? Que é a saída desses dados, né? Essa saída de dados acontece de vários jeitos, né? Impressora, na nossa tela, né? Na web, no aplicativo e outras formas aí, que tudo que é saída, né, de dados aí, de informações para nós. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, ainda continuando, né, esse raciocínio aí da lógica natural e da onde partimos, começamos a forma como pensamos naturalmente no nosso dia a dia, isso que, resumindo aí, as meninas também exporam para nós aí a ideia delas, o pensamento delas. E a grande maioria da turma, eu acho que entendeu e foi também no mesmo caminho aí, né, nessa linha de pensamento aí. Linguagem natural, então, nós usamos o nosso português normal, nós aqui, né, brasileiros, paranaenses, né, usamos português normal, usamos gírias, vocês usam gírias também, né, muito mais gírias do que eu não sou muito de usar gírias, a gente acaba usando no nosso dia a dia algumas que aparecem, né, que acabam fazendo parte aí da cultura também, e expressões, né, tá? Então a gente usa dentro da linguagem natural essas expressões aqui, essas gírias e a nossa própria língua portuguesa. E o raciocínio coerente, então, o que eu quis dizer lá com raciocínio coerente quando eu coloquei lá? Entendemos a causa e efeito com base nas nossas experiências, né? Isso é um raciocínio coerente, né? Tá? Então a gente aprende algumas coisas com base, né, e efeito com experiências, né? Se eu tive experiência lá com programação, que nós estamos tendo agora, eu consigo resolver questões aí de linguagem de programação, de algoritmo, de script, algumas soluções. Se eu não tenho experiência, eu não tenho esse raciocínio coerente aí. Fatos e conclusões, então, intuições, né? O que acontece? Por que o professor mostrou sobre isso e está perguntando para vocês? Sobre fatos e conclusões.
Tomamos decisões no nosso dia a dia, todo dia, né? Quando acordamos. Desde o momento que o nosso celular lá, o despertador toca na nossa cama lá, a gente dormiu, né? A gente dormiu, a gente não sabe se vai acordar, né? Já começa por aí, né? O presente de Deus aí, a surpresa da vida tá aí, né? Por isso que se chama presente. Deus te deu a oportunidade quando você acordou, abriu os olhos e respirou pela primeira vez no dia ali, daquela hora ali, naquele momento. Então, mais uma oportunidade para você aí. E daquele momento ali, então, você começa as suas tomadas de decisões, né? Ali, naturalmente, você começou a abrir os olhos, primeira coisa que você fez, e respirou, né? Então, a partir daí você toma a decisão. Tocou o celular, tocou o despertador, decisão tua. Levantar e vir para a escola. No meu caso, levantar e vir trabalhar, vir dar a aula para vocês. São decisões, né, que a gente toma. E sem culpa nenhuma, sem pressão nenhuma, sem fórmula nenhuma, né? Isso é muito lógico, sem fórmulas nenhuma. Acontece naturalmente, né? Então, essa que é a ideia aí. A gente toma decisões o tempo todo, com bases no que parece lógico e sem fórmula nenhuma. O que parece lógico? Eu dormir e acordar, é lógico que vai acontecer isso, eu espero que aconteça isso. Eu ter que levantar, tomar café ou não, mas ter que vir para a aula, é uma decisão, mas parece lógico também, né? E a gente tomar o nosso dia a dia aí na nossa correria, como tomar café, almoçar, escovar os dentes, tomar banho, né? São coisas, decisões, mas são decisões que parecem lógico e não tem fórmula nenhuma, né? Ninguém colocou essa fórmula de vocês aí, né, turma? Isso aconteceu naturalmente, tá bom? E a gente quer partir, né, de onde a gente partiu, a gente tem alguns exemplos aí, por exemplo, se estou com fome, eu vou comer. Então é lógico, né? São coisas lógicas, né? Isso faz parte da lógica natural. Eu tenho fome, o que eu tenho que fazer? Vamos comer, né? Tem gente que tem ainda uns efeitos colaterais aí, né? Quando tá com fome, né? Fica mais nervoso, mais agitadinho, né? Eu fico nervoso pra dedéu. Pra caramba mesmo. Fico estressado. Se eu tiver com fome, com sono, eu viro mesmo meio que um animalzinho selvagem aí, né? E tem pessoas também assim. A grande maioria é assim. Não vou falar mal das mulheres, né? Mas as mulheres com fome são mais perigosas, né? Normalmente. Né, meninas? O que vocês acham? Não é nenhuma palavrinha de ofensa, né? É uma palavra que realmente acontece mesmo, né? Eu com fome, eu também fico meio mais agitado, mais nervoso, mais irritado, né? Faz parte aí. Então é um exemplo aí do natural. Estou com fome, vou comer. Se você pensa em código, né? Então voltando aqui para a nossa linha de raciocínio dentro da programação, se você pensa em código, você pensa em situações reais, tá? Não tem como fugir aqui da realidade, tá? Então se você pensa em código, né? Se você pensa em código, você pensa em situações reais e responde com ações diretas, correto? É a mesma ideia da lógica formal, natural aqui, né? Se estou com fome, preciso comer. Se você faz um código aqui, faz uma situação, você espera que ele responda com ação direta aqui também. Beleza? E ponto de partida lá, a gente saiu do natural e a gente quer chegar, e vamos chegar aqui agora na lógica de programação. Na programação, a gente precisa traduzir esse raciocínio, tudo que a gente falou até agora, tudo que a gente vive, tudo que a gente entende aí de raciocínio de lógica natural, a gente precisa traduzir isso para a linguagem de computador, né? Lembra lá da linguagem de computador? O que a máquina entende, turma? Lembra lá dos primórdios, da criação das máquinas, dos primeiros computadores? Quem que inventou lá que precisa de energia e desligar a energia, né? Para se comunicar com a máquina. Foi essa a linguagem que eles decidiram, né? Como uma luz, né? O interruptor ali, né? Liga a luz, desliga a luz. E foi inventada aí uma linguagem de programação, né? Uma linguagem de computador, desculpa, para interpretar aí o que o homem queria fazer e converter para a máquina. Essa linguagem da máquina aí é muito complicada, né? Ela só entende 1 e 0, né? Ela só entende tá ligado, tá desligado. Tá ligado, tá desligado. E repete essa frase aí, esse conceito aí durante todo o tempo. E ela entende que ligado, desligado, ligado, desligado, algumas sequências de vezes ali é determinado
é uma determinada função que ela tem que cumprir, né? É um pedido que está acontecendo para ela. Então ela entende, é uma linguagem, é uma conversa que o homem natural tem com a máquina, com a linguagem dela. Tá? Foi criado esse sistema, então, para traduzir o raciocínio do homem para a linguagem do computador. E isso está claro para nós, né? A gente já viu isso em aulas anteriores, bem lá no princípio, bem no comecinho de tudo lá. E a linguagem formal, então, precisa ser clara. Então, para a gente chegar numa linguagem na máquina, a máquina entenda, né? A máquina é diferente de nós, turma. Por exemplo, quando eu falo com a Chloe aqui, que ela estava me devendo a atividade, que ela postou já, ela entende, mesmo que eu dê indireta, ou mesmo que eu seja ambíguo, né? Dê aqui indiretinhas aqui, fique fazendo piadinhas aqui, ela entende. A máquina não entende. A máquina não é humana, ela não entende essas questões aí, duplo sentido, ambiguidade, piadinhas, nada disso. Tem que ser claro, objetivo, sem ambiguidade, né? E a gente tem aqui os exemplos aqui de linguagem que a gente usa, né? Dentro aqui, que é Python, que a gente está vendo agora, a linguagem que a gente está trabalhando, e JavaScript aqui é um outro exemplo, que eu gostaria de trazer também alguma coisa para vocês aí nas próximas encontros, aí, até o final do terceiro trimestre, alguma coisa sobre JavaScript também, para ajudar você aí nos teus passo a passo aí para a carreira aí, né? A carreira de programação. É bem importante para mim as linguagens mais importantes aí do mercado hoje, Python e JavaScript. Beleza? Voltando aqui na nossa linha de raciocínio, então, a gente precisa traduzir raciocínio para a máquina e a gente precisa ter uma comunicação clara, né? Sem ambiguidade. A gente resolve problemas, então, com essa comunicação. Então, devemos escrever passo a passo para a máquina entender, né? Tá? Lembra da nossa aula lá, não sei, eu acho que eu passei para vocês, a montagem do sanduíche lá, né? Que um pai americano lá faz com os dois filhos dele. Eles fazem um algoritmo lá, um script de passo a passo de como produzir o sanduíche, né? Lá. E sai a maior confusão, né? Porque assim, precisa ser bem claro ali na descrição do passo a passo para que ocorra a produção de alguma coisa, que o pai queria produzir o sanduíche. Nós humanos entendemos muito bem, né? Quando eu falo assim, o churrasco, o passo a passo para o churrasco. Vai lá, compra o carvão, prepara, daí tem um passo a passo para fazer o foguinho lá do carvão, coloca a carne. Se eu explicar para alguém de vocês aí na sala, vocês vão conseguir fazer tranquilo, sem eu fazer muito passo a passo. Né? Vamos muito na lógica mesmo. Mas o computador não. O computador ele precisa fazer passo a passo mesmo, né? Descascar uma bala, pegue uma bala com as duas mãos, as duas pontas do dedo, gire uma para o lado horário, outra anti-horário, assim várias vezes até a bala descascar, ou puxe antipressão, né, levemente, que ela vai abrir sozinha e não sei o que. Você tem que explicar passo a passo. Se falhar um passo, ela vai travar a máquina e não vai funcionar o teu código. Né? Então a gente precisa ser claro aí, escrever o passo a passo corretamente para resolver os nossos problemas aí dentro da programação. E a gente trabalha, né, com entrada, processamento e saída. Lembra? Entrada ali tem vários tipos de entradas, né? A gente usa aí mouse, controle, os controles de games, a gente usa teclado, vários tipos de entradas. Processamento são poder de processamento da máquina mesmo, hardware ali, né? E a saída são vários tipos de saída, né? Monitor é um tipo de saída, impressora é um tipo de saída. E é assim que o computador pensa, né? Então o computador ele processa, ele recebe toda essa parte aqui que a gente constrói aqui de cima. O ser humaninho, nós aqui, mandamos as informações por entrada aqui na máquina, a máquina processa, ela faz a saída. Então é assim que o computador pensa, né? Na verdade, eu não sei se essa palavra pensa ali está entre aspas ali. A palavra pensa é exatamente pensa, né? Eu não vou falar que o computador é burro agora porque a IA está me escutando e eu posso ser perseguido pela IA daqui a uns dias, né? Mas o computador, eu sempre falo para vocês, o computador ele não é inteligente, né? Como que ele vai pensar? Agora, a gente precisa induzir ele a fazer isso. Então, vamos dizer que ele pensa assim, porque a gente induz ele a pensar. Né? O ser humano vem aqui, coloca código, linhas e linhas de códigos, pede para que o computador execute algumas tarefas,
faz automação disso, né? A automação hoje em dia está muito presente nos nossos dias a dias, né? Eu consigo, com uma API hoje, colocar uma IA para responder os meus WhatsApps, né? Então ela vai pensar como eu penso, porque eu automatizei isso e coloquei alguns parâmetros. Essa API vai receber informações do meu WhatsApp e vai responder como se fosse eu. Por exemplo, um bom dia, ela sabe responder muito bem um bom dia, como eu respondo normalmente os meus bons dias. Ela guardou esses parâmetros meus e responde como se fosse eu, né? Ela tem a minha agenda, então ela vai responder conforme a minha agenda. Se ela receber mensagem de áudio, a gente tem como deixar de parâmetro ela traduzir, fazer a tradução de áudio para texto e também responder. Então, vamos dizer que o computador pensa assim. Hoje em dia, né, com essa IA aí, com esse processamento aí, alto poder de processamento aí, então a gente consegue dizer hoje que o computador pensa, né? Não vou dizer nada contra disso, porque a IA pode me pegar aí na esquina daqui uns dias aí, né? Beleza? Dentro da lógica de programação, então, a gente tem um exemplo aqui, usando o Python, né? Então, a gente tem lá, fome, valor, sendo atribuído o valor verdadeiro. Então, se eu tenho uma variável fome com valor verdadeiro, então, se fome, escreva comer, né? Conclusão, lógica natural é o ponto da partida, de partida. E lógica de programação é o nosso destino. Tá ok? A transição entre elas é o que forma o bom programador. Então aqui a mensagem para você aí, bom programador, que você vai ser, que você já é, né? Temos aí. A lógica natural é o ponto de partida. Destino. Lógica de programação é a transição entre elas, essas duas lógicas aqui, transforma você em um bom programador, né? Temos bons programadores aí já na sala, pelo que eu já percebi, pelo que eu já vejo aí. E acabou nossa aula, tá? Então, por hoje ficamos por aí. Damos continuidade aí no próximo encontro. O próximo encontro nosso é prova, né? Prova. Semana que vem, prova, tá bom? Então, aquele abraço, tudo de bom para vocês. Até a próxima.